Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio aqui de O Podcast SA. E hoje eu trago aquele velho ditado, né? O bom filho a casa torna. Estamos recebendo aqui para esse nosso episódio o querido Negro Bússola, que no ano passado nos deu a honra de nos visitar aqui, de conversar conosco. Teve até cantoria. Não sei se você se lembra, ele cantou até um rap aqui na mesa. Foi sensacional, né? Então é isso, eu vou passar rapidamente a palavra para o Dani aqui, para ele falar dos nossos patrocinadores e das nossas redes sociais. E em seguida vamos dar a palavra para esse cara que eu considero demais, é um grande amigo, e a gente está muito feliz com a presença dele aqui. Isso aí, pessoal. Bem-vindos novamente. Segundo episódio da segunda temporada do O Podcast SA, ou melhor, da temporada 2024. Vou falar segunda temporada, né? E vai ser um bate-papo aqui excepcional. Para quem não viu o primeiro, o card vai aparecer aqui, que foi bacana, mas agora tá mais maduro. O papo tá mais maduro, as ideias estão mais maduras, os acontecimentos são novos. Então a gente tem um bom papo aí pela frente. Eu vou falar dos nossos canais, que é o Podcast SA no YouTube, no Spotify e no Instagram, o underline podcast underline SA. Inclusive, Negro Bússola tem um dos cortes mais visualizados do Podcast SA, o mais visualizado. E sem sombra de dúvida, a gente sabe o motivo, que é a espontaneidade e a originalidade e a naturalidade, né? Isso encanta, é um dos motivos que, embora tenho a honra de chamar de meu amigo, de parceiro, é um cara que ensina. E todo mundo que ensina, pra mim, cara, tem valor inestimado na minha agenda, sabe? Então, quem ensina, nós estamos nesse mundo para fazer as outras pessoas melhores. E a gente vai se tornar melhor nisso. Esse cara, depois vocês vão saber. Deixa ele falar um pouco da história dele aqui. Negro Bússola é um dos maiores empreendedores sociais, se não for o maior de Juiz de Fora. Que eu conheço, Que eu conheço. É o maior que eu conheço, não só de Juiz de Fora, né? E também tem boas referências aí por trás, né, meu amigo? Então, poxa, a palavra é sua. Posso passar a palavra? Por favor, gentilmente. A palavra é sua, meu irmão. Quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez aqui com vocês. Para mim é uma honra. Primeiramente, uma honra. Estou muito solto, muito leve, porque eu estou em família, estou em amigo. Quero mandar um abraço para todos os telespectadores que estão na sintonia, aqueles que acompanham esse programa maravilhoso, que a gente se enriquece, né, cara? Ouvindo a palavra boa, nunca se perde tempo, sempre se ganha experiência, né? E o que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Uau. A diversidade é isso aí, né, cara? Esse é o Negro Bússola. É dentro da diversidade que a gente descobre o nosso caminho, né, cara? Sim. E eu fico, assim, muito feliz por esse canal democrático, né, cara? É uma entrevista super inteligente, as inquietações de vocês são bem ponderáveis, são perguntas que somam muito e que não causam nenhuma indagação, muito pelo contrário, a gente tem que dormir pronto para a guerra, a gente tem que estar apto, preparado, né? É igual diz o rap do Racionais, a minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Então a gente tem que ficar atento, pensar, porque falar é prata, ouvir é ouro. Grande. Eu falei no episódio anterior sobre uma frase, e eu acho que ela vai entrar agora no que o Bússola fala aqui. A frase que eu trouxe, né, no episódio é que atire na sua arma com a minha munição, né? Então, acho que o Bússola vai disparar munição aqui à torta e direita e você aproveite, tá? Aproveite a munição que ele jogar aqui, você pegue, utiliza na sua vida, utiliza na sua empresa, utiliza na sua família, porque não existe vida profissional, vida pessoal, existe vida. E o que você faz nesse espaço de vida é o que vai definir onde você vai chegar e como você vai morrer, né? Exatamente. Thiago Brunet fala que quem vive do jeito que quer, morre do jeito que não quer. Então a gente precisa tomar um pouco de choque de realidade, porque toda vez que eu encontro com o Bússola, seja nessa mesa aqui, ou seja lá na associação dele, que é sensacional, sempre tem um aprendizado. E a gente falava muito nos episódios, na primeira temporada, que tudo é aula. Então eu tô aqui querendo só colocar meu ouvido. O Bússola é muito vou aprender muito aqui. E eu te peço licença para já iniciar a nossa conversa aqui fazendo uma pergunta. Pois não. Muito interessante. Em 2016 tivemos 4 mil votos como candidato a vereador. Sim. 2020, 5 mil votos. Quer dizer, eu soube que teve vereador que entrou com votação menor do que a sua, né? Sim. É o que você sempre diz, o sistema é bruto. É bruto. Mas houve um aumento, né? Um ano, 4 mil votos, 4 anos depois, 5 mil e poucos votos. Conta pra gente aí o segredo, como é que você consegue isso, essa legião de fãs por onde você passa, e qual que é a ideia para esse ano, pô? Sérgio, cara, o segredo é ser resiliente, cara.
É igual eu sempre falo, Daniel, falar é prata, ouvir é ouro. Não tem como você criar políticas públicas e tornar elas com muito mais eficácia se você não consultar o protagonismo. Isso encurta gasto. Isso encurta desgaste e o Tempo. tempo é precioso. Às vezes você quer pintar uma pista ou vamos numa praça. Você quer fazer um paisagismo numa praça. Algumas pessoas criam alternativa de pedra antes mesmo do morador criar o caminho próprio. A ideia é você pôr a grama, esperar mais ou menos uns 3 meses, porque automaticamente o caminho que eles querem passar vai ser trilhado. É natural. Aí, é natural. Aí quando aquele caminho for trilhado, você calça ele depois. Ficou tão natural que eles vão ver a evolução da sua obra. Então, da mesma forma, é o crescimento automático, orgânico que a gente tem dentro da periferia, que nós temos dentro da periferia. Você chega hoje para estudar esse ecossistema, essa diversidade, essa pluralidade. Quando se observa a periferia, se pensa logo no local de carência, de pobreza. Periferia não é carência, ela é potência, mano. Ela está no estado de inércia, mas ela vai despertar. Entendeu? Já vem despertando, né, Já vem Augusto? vem despertando politicamente, vem despertando no empreendedorismo, vem despertando na moradia. Tanto é que nós temos de tudo dentro do reduto da periferia. Aí quando você fala de uma grande empresa, e quando você fala de um engenheiro, um arquiteto, um médico famoso, renomado, com muita grana, aí você menciona timidamente a colaboradora da casa, né? Mas de onde vem aquela colaboradora? Quem preparou aquela colaboradora para ter total responsabilidade dentro do túmulo da vida, que é a casa desse grande empreendedor? É esse trabalho que você desenvolve com maestria, né? É esse E já olhar, há algum tempo. é esse olhar que nós temos. Quanto Trabalhar tempo você está nessa batida, né? 27 anos que a gente vem trabalhando e lapidando ébano bruto, diamante. Diamante vem da lama. Top. Então é dessa forma que a gente vai vendo o potencial das pessoas para potencializá-la cada vez mais. Entendeu? Então nós precisamos dar sentido à existência. A vida só dá uma safra, Sérgio. Só se vive uma vez, cara. Nós não vamos retornar para corrigir os erros. E nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós não somos coadjuvante. Então quando você tem essa capilaridade, essa possibilidade de enxergar o ébano bruto, que é uma madeira tão nobre, que é a única que alcança o sinete da perfeição do som, no seu contato com o metal, daquele som. Só o ébano. Que cultura, hein? Não, o ébano não vale nada se ele não for lapidado e preparado para esse sinete perfeito. Então nós temos que entender que o potencial tem residência própria. Tem sonhos, tem anseios, vive, come, bebe, consome. Principalmente isso, né? Consome. E você vai chegar hoje. Um dia eu fiz uma pesquisa de clima na periferia. E eu lancei um questionário com 4 ou 5 perguntas para a gente fazer um investimento com mais eficácia. E pasmo no que eu vou te dizer, cara, a periferia, a região onde eu moro, grande parte falou assim, pô, negão, podia fazer aí um festival de sushi. Joãozinho 30 já falou que o pobre ele gosta de luxo, mano. Então você descobriu, vamos lá, você fez uma pesquisa para entender um comportamento. Você queria entender, poxa, eu quero Todo o ver ecossistema, quais que são os anseios da os galera, anseios da periferia. né? Para você canalizar ali o que você tem de investimento. E você descobriu nesse resultado que eles queriam um festival de sushi. Festival de A sushi, galera cara. queria um festival de sushi. Festival Legal. de sushi. E quando você fala de educação financeira, Uhum. o pobre tem um salário mínimo, cara. O pobre, ele come, ele bebe, ele veste, ainda sobra um dinheiro para recreação de qualidade. Isso é que é educação financeira, Isso que é né? educação financeira, mas só que tem 2 questões. Tem uma coisa que é você ter dinheiro, outra coisa é você ter prosperidade. É isso aí. Explica aí a sua visão, moça. Ter dinheiro é você não administrar bem, gastar com qualquer coisa, coisas fúteis. E você se endividar, e você não saber porque você gastou, depois chega no final com as coisas mais absurdas que não tiveram nenhum proveito e nenhum retorno para você. Então você não tem nenhuma capacidade para ensinar um pobre que vive com salário mínimo e tem prosperidade, tem bênção e tem a administração do pouco, ele faz muito. Ele constrói a casa, ele compra um carrinho popular, ele põe a filha, às vezes, numa escola que dê mais condições, dá condições igualitárias para ela poder chegar um pouco mais adiante, né?
Então, essas são as questões da prosperidade e de quem tem dinheiro. Ter dinheiro é uma coisa, ser próspero é outro nível. Bolsa, eu costumo dizer uma coisa, que a riqueza é um estado que pode ser de sorte. O sujeito pode nascer filho de um milionário, pode herdar, pode ganhar na loteria. Prosperidade é atitude. Exatamente. Prosperidade, o cara vai pra cima, o cara faz o que ama, ele ajuda o outro. Isso é ser próspero, né? E as coisas vêm, cara. O mundo que a gente vive, eu acredito que essa pontuação que eu tive de crescimento é porque eu não me esmoreci. Na primeira, deu aquele baque realmente, Porque é cara. uma sensação, né, cara? Pô, De você teve impotência. voto pra caramba, falou, pô, e não conseguiu entrar? Mas assim, o que aconteceu muito, cara, na questão, eu procurei, eu garimpei, na ocasião eu era assessor de um deputado, e ele tinha garantido pra mim, falou, você vai ficar no partido. Ele fez uma promessa, falou assim, pô, você vai ficar no partido. E você tá garantido lá no partido, você é meu assessor. E na hora que eu cheguei pra mim, falar, pô, e aí, cara, que hora que eu vou poder me filiar? Não, tá acontecendo um probleminha, Cris, já estava quase no 45 do segundo tempo. Olha só. E isso eu achei de uma situação, mas eu tive que segurar toda a minha... Mas isso te inviabilizou naquele momento? Totalmente, porque eu tinha confiança que eu ficaria nesse partido. E nesse partido eu estaria eleito e puxaria também o candidato dele, que eu não era o candidato dele. Entendeu? Você conseguiu averiguar isso depois da eleição? Averiguar. Isso aí foi essa ocasião que tinha acontecido já em 2020, porque em 2016 tinha ainda as coligações, eu vim pelo PEN, que era um partido satélite também desse deputado, e ele me colocou no PEN, falou assim, não, você vem pra cá, vem se candidatar, e eu fui, me candidatei, e acabou que a gente perdeu pro João Coteca, né? Com a diferença de 152 votos, e foi a primeira eleição que eu vim, mas eu não esmoreci, falei assim, pô, não deu nessa, vamos na segunda, nós criamos fôlego, trabalhamos mais 4 anos, e chegou 2020, em 2020, 12 partidos me rejeitaram. Sorri das cicatrizes quem nunca se machucou. Às vezes as pessoas tentam colocar fala na nossa boca que não nos pertence. Então as pessoas te olham e falam assim, eu acho... É tipo o que aconteceu semelhantemente com o Vini Júnior, que foi um cara violento. Ocasionou toda a situação dentro do estádio, Valência contra o Real Madrid. Ele foi ele. Aquele ali apontou. O fato só aconteceu dele ser preso porque o cara tá à porta de ser o melhor do mundo. Agora, qual o processo que ele passou, cara, de um estádio inteiro chamando ele de forma pejorativa. Quando ele chegou para um jogo, tinha um boneco preto enforcado numa ponte, fazendo menção ao nome dele. Esse aqui é o Vini Júnior. E como, cara, que o cara se sente? O psicológico daquele moleque, cara. Um menino novo. Ele deu aula, cara. Ele deu aula, ele permaneceu ali, ele foi firme, não deixou de levar o discurso, que é uma coisa real, que é bem diferente. Em alguns lugares é na testa, mas aqui no Brasil é na nuca, né? É o racismo velado. E ele continuou a saga e houve a manchete agora. Os caras foram condenados. Por causa até da pressão, e como você disse também. Né? Exatamente. E na minha questão, em 2016, quando eu estava garimpando, em 2016 eu estava garimpando, não foi 2020. Eu estava garimpando, procurando alguns partidos. 2 partidos não me receberam por questão étnica. E não foi por questão ética. 10 partidos não me receberam por questão ética. E não foi por questão étnica. Existem alguns fatos dentro dessa polarização da política que não me representa, Sérgio. Falando, nego Bússolo, você é de esquerda, de direita ou de centro? Eu falei assim, cara, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Porque aos extremos estão se julgando a política hoje. Quem é xiita demais, de esquerda, e existe o xiita demais, de direita. E existe aquele que é quando lhe convém, que é o do centro. Quem paga mais? Eu vou pro seu lado. O meio termo, cara, é o pior de todos. É o que está em cima do muro, é o pior de todos. Até a Bíblia fala, estou a ponto de vomitá-lo. Vomitarei os mortos, os mornos. Então, o que eu acredito na política? A política é você. O que é ser um vereador? É você receber um cheque assinado com seu valor em branco. Falou, olha, vai lá e me representa. O cara sai da casa dele, ele deposita a confiança em você para 4 anos.
você representá-lo. E qual é a função do vereador? É fiscalizar o executivo e criar projeto de lei. Não é ser pau-mandado. Criar projeto de lei em benefício da Em população. benefício da população. Não é ser pau-mandado quando a mensagem chega, não vota não, tá? Aí então são algumas coisas que fogem dos meus princípios e que me deixa bem preparado e apto para poder pleitear, eu falando como pré-candidato, essa possibilidade de eu estar no futuro um vereador. Porque todo esse impasse eu já sou na ONG. Todo poder é transitório, Sérgio, mas todo legado é histórico. As pessoas não preocupam com o tempo passa, cara. Mas a construção do seu legado, ele vai para sua posteridade. É o teu filho que carrega o teu sobrenome. Você vê o provincianismo da cidade. Poxa, aí vem o primeiro. Quem foi o primeiro? Ah, primeiro em 2020. Foi a Cida. Acho que quase 6 mil votos. Mas a Cida tem lá os sindicatos dos professores, esposa do Betão. Quem foi o segundo? Foi o Julinho, filho da Ana do Padre Federico. A Ana tem um puta protagonismo social. O Juninho eu já não sei. E quem foi o terceiro? Cido Reis. Já vem de 3 mandatos de vereador, com uma história aqui na Zona Norte. Bacana, dentro de Juiz de Fora inteiro, tem um trabalho. Mas quem foi o quarto, cara? Foi o Negro Bússola, filho da faxineira, filho do pedreiro. O cara lá do cabelo black. É que ajuda uma Mas quantidade que tá na absurda correria de gente, e tá né? lá na batalha. Faz a diferença na comunidade. Meu irmão, uma coisa é ser um ativista social, outra coisa é estar vereador. No nosso Bem trabalho é bem diferente. Então, se você parar para analisar, eu estou pondo em xeque 27 anos de história, que não surgiu tão simplesmente com a Casa de Cultura, mas surgiu com o Ministério Galera de Cristo, que foi o primeiro grupo de rap gospel dentro da igreja evangélica, na década de 80. Quando nós chegamos, porque nós éramos considerados a galera do bicho. A galera que metia bronca lá na comunidade. E quando nós conhecemos o evangelho, aquilo mudou radicalmente a nossa vida. Falou, cara, nós cometemos porque a gente não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Ou a gente sabe o que é a palavra de Deus. Então vamos reverter essa situação. E foi interessante, Sérgio. Tem que ver, Daniel. A gente chegava no meio dos caras cantando rap, rapaz. E os moleques ficavam ouvindo, nunca vi a gente fazendo menção do evangelho e podendo falar com linguajar coloquial, favelês, o urubá sofisticado, né? Gingue faragíria, gíria não, dialeto. A gente podendo levar, através da multiforme graça de Deus, uma palavra de alívio. Fizemos o primeiro culto dos funkeiros. Que bacana. Eu me lembro que na época houve uma crítica gigantesca na igreja. O nosso pastor, o bispo Zé Berto, que é meu sogro, falou assim, não, deixa os meninos fazer. Rapaz, na hora que a gente nós colocamos uma faixa no púlpito da igreja e falou assim, seja bem-vindo, funkeiro. Essa aqui é a família de Cristo que te ama. Seja bem acolhido. Ficava assim. Aí eu falei, solta aí. O cara, pá, e a gente com rap em cima. Lotou a igreja. As pessoas ficaram do lado de fora. E não veio só da nossa comunidade, vieram de todos os lugares. Sabe por quê? A gente não tinha um espaço desse. A gente não tinha um espaço para manifestar as nossas inquietações, entregar ela de uma forma em adoração, porque a multiforme graça de Deus é algo inquestionável. E ali o processo começou a crescer, porque eu falei, cara, há toda a condição da gente adorar a Deus através do rap, mano. Sim. Não tem essa questão que os caras falam, pô, Deus é assim. As pessoas põem Deus numa caixinha de fósforo. Então aquilo começou a trabalhar toda esse potencial da gente ter uma visão da periferia. Eu fui coletando informação, conversando aqui, conversando ali, e fui criando, moldando esse caráter. Até o próprio nome Negro Bússola, cara. Foi através de uma rejeição própria que eu tive e que depois eu me encontrei e falei assim, não, cara, eu sou negão, é negro mesmo. A bússola é porque eu vivia a deriva, cara. Sempre batendo o pé nas ruas, na estrada, buscando informação que eu não continha e ela não chegava. Então eu falei, peraí, se ninguém me deu informação, eu vou ser o protagonista. Eu vou ser o negro que indica o caminho. Porque só ri das cicatrizes quem nunca se machucou. Só sabe o que é ficar perdido quem já ficou à deriva, meu. Então eu vou trazer pra mim essa resposta. E estou até hoje, cara. E o Negro Bússola, esse nome surgiu tem quanto tempo? A bússola surgiu no seu nome há quanto tempo? Então foi assim que eu fui para a igreja. A gente tinha que ter um nome
pseudônimo dentro do rap, né, cara? Que Ah, você pode ter o entendi. nome e você tem aquela indicação. Então, o Negro Bússola se encaixou muito com as poesias que nós escrevemos, que são atemporais, são atuais até hoje, porque mostra o quanto a ineficiência do primeiro setor, que é o poder público, em dialogar com a gente. Quando vem com algumas medidas paliativas, né? Nunca vem com aquilo que traz a resposta necessária na questão de moradia, na questão de educação, na questão de lazer. Vem com muitas ações paliativas. Então o rap ele se torna atual porque ele fala de sequências e situações que foram inspiradas há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou até 30 anos atrás. E com isso eu continuei trabalhando e olhando. Eu falei, um dia eu vou poder chegar para representar a massa. Foi quando eu tentei por 2 vezes. Interessante, a minha votação ela é semelhante à votação da Marielle. A Marielle ela não foi tão votada na Maré, ela foi votada na Zona Sul. Os votos da Marielle veio da Zona Sul. Então eu tenho um grande número de eleitores que não são oriundos de periferia. São de grandes centros e condomínios. A As que pessoas você falam, atribui isso, Bússola? cara, eu tenho um ponto a qual eu atribuo muito essas questões, é a percepção e a valorização dos trabalhos que se faz. Eu ia falar nisso. O trabalho que. Desculpe te interromper, mas o trabalho que você faz, não só num bairro, a gente percebe que são em vários bairros, isso aí acaba tendo muita visibilidade para a cidade toda, né? E Exato. você já está há muito tempo fazendo isso. Há Não é muito uma tempo. coisa de um ano para Não. cá, é coisa de vários anos para cá. Eu não saberia dizer quantos. Você está falando 20 Mais e de poucos anos. 27 anos. Então você imagina, é um legado que já existe, as pessoas já conhecem. Então é desnecessária a pergunta assim, pô, se você conseguir entrar, você vai fazer o quê? Pô, olha para trás, olha o que já fez sem estar ali. Imagina ali dentro. Eu acho que é muito isso. É muito isso. E tem uma questão que é o seguinte: quando eu falo da pesquisa de clima, Daniel, é os grandes desafios. Nós temos a Casa de Cultura em Santa Efigênia. Eu desci para Santa Luzia. Primeiramente, Santa Luzia me deu 1.000 votos Uhum. em 2020 como candidato a vereador. O meu bairro não me deu uma quantidade semelhante a Santa Luzia. Ipiranga me deu uma quantidade bem maior do que o meu bairro. Então eu peguei números para me saber onde eu errei, o que eu posso avançar e ter uma linha para me suprir o que eu perdi aqui, pôr ali. Então foi muito pulverizado meus votos. Mas eu fiquei assim, falei, pô, Bom Pastor me deu 300 votos, cara. Bairro Bom Pastor. Eu falei, cara, Interessante, né? interessante. E a única ligação que eu tenho no Bom Pastor é que eu lavei carro lá por quase 28 anos. Ali eu paguei minha faculdade lavando carro na rua. Pra quem não conhece, Bom Pastor é um bairro nobre, né, da cidade. Aí você olha, entendeu? Então, Tem vários claro. números, né? Números da maior quantidade étnica, socioeconômica, cultural, entendeu? Que bate muito numa votação semelhante que a Marielle teve. Aí eu te falei, pô, o que eu tenho que fazer mais? Aí eu comecei a estudar umas questões quando eu desci para abrir a filial, que é a Ação Social Negro Bússola, na Ibitiguaia. Eu já tinha essa pretensão desde lá de Santa Efigênia, nós chegamos a ter, mas não tivemos tanta procura dentro da comunidade. Mas Santa Luzia nos deu um gás, um combustível muito forte quando eu vi a procura. E tem a grande diferença, que em Santa Efigênia eu trabalho Santa Efigênia, Ipiranga, Sagrado Coração e Gaúcho. São 4 bairros. Mas na Ibitiguaia passa quase 15 bairros. Entendeu? O acesso ali é muito fácil. Mas eu comecei a garimpar, eu falei, eu quero um professor de inglês negro. 2 professores de inglês negro. Achei os 2 negros, o Daniel e o Robson. Porque eu sei, Sérgio, o que causa, o que passa na cabeça de uma criança, de repente uma criança branca, para ela é normal. Mas a criança negra vê o seu educador, sua referência, falando inglês e é um homem negro, cara, isso dá Orgulho, né? um orgulho, ele, cara. ele consegue se ver melhor. Ele se dedica, o diálogo é diferente, então não tem aquela cobrança, tem aquele exemplo. Deixa eu te fazer uma pergunta, permite, Sérgio? Claro. 2 coisas que eu queria ver contigo, mas eu vou inverter a ordem. Quando você fala dessa questão da percepção da criança, Bússola, eu vou te fazer uma pergunta de leigo e na lata, né? Porque a gente é assim mesmo. Cara, você quando coloca a condição de para uma criança negra, ela precisa ver um professor negro para ela se inspirar.
existe ali, talvez, dentro da família dela ou algo assim, uma crença instalada de que ela não passará de onde ela está? Existe algo, não sei se eu consegui transmitir para você. É Eu porque entendi sua eu fico pergunta. tentando sempre entender, é óbvio, eu não vivo a realidade. Mas eu também vim de bairro pobre, estudei escola pública, Uhum. né? Então, mas em que ponto que isso é a transcendência lá para poder levar a criança a falar, cara, ali, ó, você pode chegar ali. E dali você vai alcançar o que você quiser. Mas existe uma limitação dentro de casa, porque existe a crença e existe a história, mas como é que você lida com isso? Antes do Nego dizer, eu vou dizer para você o seguinte: eu já ouvi o Geraldo Rufino falando da família dele, da mãe dele, ensinando ele desde moleque que ele é foda, que ele é bom e que a cor dele é maravilhosa e que ele tem que ter orgulho disso. Então, eu não sei o que o Nego vai dizer, não, mas eu acho que isso é muito de família, não é uma coisa instalada. Vamos ver o que o Bússola tem. Olha só, quando eu falo nessa questão da pesquisa do clima, primeiramente eu estou inserido. Eu tenho que sentar na mesa, eu tenho que comer junto e dali eu fazer as minhas análises, mas na prática, Sim. não pelo achismo. E quando eu tenho essa possibilidade de trazer, é porque não está cercado de uma referência só. Eles estão vendo o Negro Bússola, está vendo o Robson, está vendo o Daniel, e os pais estão levando. Ele está dentro de uma instituição que está dando certo. Entendi. Ele está dentro de um projeto. Né? É um contexto. Uhum. Então, ali, aquele centro educacional, na verdade, nós somos a terceira parte de apoio de uma formação de um cidadão. Legal. Porque a primeira é a base, é a família. Mas a família já está começando a ser assistida. Eu tive essa grande preocupação. Porque quando a gente pensa no projeto, não adianta você assistir só a criança e a família não ser assistida. Sim. Então não tem um complemento de tudo que você ensina. E como que você pode trazer essa família? Dando para ela uma renda. E aonde que a gente entra? Tem um menino que faz inglês, mas a mãe dele está fazendo o curso de garçom e o pai dele está fazendo o curso de instalador de ar-condicionado. Então tudo gira em torno, o assunto gira em torno da ação social Negro Bússola. Ação social. Meu filho, já vai acabar o inglês, ó, já faz a matrícula do curso de informática, tá? Vai ter mas hoje tem um horário da psicóloga, tem a fonoaudióloga, ó, tem um curso de barbeiro. E a fisioterapia, eu já peguei a avó. Então, é um pertencimento que gera dentro disso, porque acaba se tornando um centro de apoio que eles colaboram, é um consórcio de oportunidades. É um atendimento dentro da comunidade primário que está saturado no Sistema Único de Saúde. Então nós temos a possibilidade de trabalhar a educação, trabalhar o empreendedorismo, trabalhar o crescimento com visão comercial, com visão de espaço, trabalho, de resiliência. Tudo isso a gente maquina dentro dessa fábrica chamada ação social. Que na verdade eles assumem esse protagonismo a ponto de saber que a única parte que importa é a cor da pele. Mas o ébano bruto ele só tem valor quando ele é trabalhado e lapidado. E o ébano é uma madeira negra. Sim. Que ela não sabe o valor que ela tem só tem quando alguém observa e trabalha ela. Então, nesse ponto de eu ter trago essa questão do professor negro de inglês, é porque eu sei o efeito que causa para um negro quando ele vê a ascensão de alguém. Sim, legal. Da sua etnia, crescendo e fugindo fora, saindo fora das estatísticas que apontam. Nós estamos falando da maior população carcerária. E o detalhe, assim, também, que é uma incógnita, que na verdade é algo que também está me pulsando aqui. Você hoje está falando aqui da Associação Negro Bússola e você acabou de falar num ecossistema que você está atendendo toda uma comunidade, né? O porquê, vamos dizer, canalizar a força agora também na política? O que te levou para a política? Onde você vê que a política vai conseguir te ajudar ou potencializar? E eu estou te fazendo essa pergunta, Bússola, pelo seguinte, até de certo modo para não, entre aspas, tá? Não trair a nossa audiência aqui. Qual que é a pegada do podcast? A gente falar de empreendedorismo, desenvolvimento, mentalidade. Todas as decisões que o empreendedor falou nessa mesa, né, ao longo dos episódios, a gente buscava entender qual que foi o que ele pensou naquele momento, qual que foi a mentalidade, o gatilho por qual ele tomou uma decisão que foi uma virada de chave no negócio,
entende? Então, o que que eu tô querendo trazer? E até para eu verdadeiramente entender. Se Você sintonizar, tá né? fazendo você tá numa empresa, vamos traçar É dessa uma forma, empresa, tá? Você tá com CNPJ. uma empresa funcionando, Aham. redondinha, Uhum. né? O que que vai, como tanto tem outros políticos fazendo, mas o que que o Bússola viu agora de, poxa, agora eu vou deixar isso aqui rodando e agora eu vou pro setor público, né? Você pro setor público, que é um setor no qual você vai ser amarrado pela burocracia, Uhum. você vai ser pressionado pelo sistema, Vai ter que peitar né? o sistema, Vai né? ter que peitar o sistema, enfim. Então, como o que você viu, que você falou, cara, eu preciso estar ali para isso, para quebrar um status, para que é que o Bússola olhou para o setor público? Então, a questão do primeiro setor, o setor público, ele nunca foi aquele brilhante que Te encheu os olhos. me encheu os olhos, que me seduziu. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara muito resiliente, mas sou um cara muito persistente naquilo que eu acredito. Eu busco com muita sagacidade, com muita eficácia, entendeu? Então, todas as rupturas que fizeram para mim, toda vez que o sistema me barreirou, com as palavras que foram enganosas, é muito ruim, cara, você enganar uma pessoa, você agir dessa forma igual agiram comigo, entendeu? A gente sabe que o sistema é bruto, teve todo o sistema da política, mas teve pessoas que fizeram esse sistema acontecer. Ele, por si próprio, Sim, ele é inócuo, não não existe, é não- um nós não documento. estamos falando de é um estado de inércia, né? Sim, sim. Ele é inerte. Alguém tem que agir sobre ele para ele se movimentar. Sim. Então, esses bastidores da política, eu conheço, cara. Eu conheço. E nós estamos falando de uma cidade provinciana, ostentadora, tradicionalista e preconceituosa, que é o raio-x de Juiz de Fora. Não se pode negar isso. E por várias vezes eu olhei alguns pontos. Aí você fez essa pergunta: o que te fez você inclinar? Primeiramente, hoje, tanto na Casa de Cultura quanto na ação, se você é um cara que tem a desenvoltura, tem o prodígio de agir alguma coisa, se você não gera frutos, você é um cara estéril. Sim, vai ser cortado e lançado ao fogo, como diz a Entendeu? palavra, né? Então, eu acho que a maior dádiva de você aprender é quando você ensina Sim. e você não retém. Hoje eu vou tranquilo para qualquer lugar, porque eu já estou gerando uma geração que entendeu o que eu faço, que entendeu a necessidade de estar lá. É um revezamento de bastão, 4x4. Eu dou um pouco mais, eu sei que milésimo de segundo vai fazer diferença no final e eu estendo. Mas só que eu tenho que despertar, eu tenho que trazer essa geração e eu tenho que chegar ao topo. Quanta geração está sendo levantada vendo o Vini no topo? Quantos moleques estão turbinando, pondo crédito no seu potencial porque o Vini está chegando? Tá entendendo? Uhum. Então, quando eu falo isso, é de algumas questões que passam por despercebido porque ninguém puxa esse protagonismo para si. Por que você acha isso? Assim? E- Não, acho não, né? Eu concordo com você, que ninguém puxa. Por quê? Porque existe uma questão de você levar a história quando você pensa, você acha que é, e existe aquela questão de você ser predestinado a fazer isso. Eu acredito que existe o Jefferson e existe o Negro Bússola, que são pessoas totalmente distintas uma da outra. O Negro Bússola, ele dorme pronto para a guerra. O Jefferson é o pai da Milena, é o marido da Flávia. O Jefferson é o cara que vai à igreja, mas o Negro Bússola é o cara que vai em qualquer lugar. É o cara que vai no baile funk, é o cara que vai na feijoada, é o cara que vai no terreiro entregar a cesta básica, é um cara que quebra todos os paradigmas, todos os preconceitos. Então foi necessário para mim carregar esse cara. Mas o Negro Bússola é um cara de explosão. Mas o Jefferson já é um cara mais resiliente, paciente. Então um completa o outro. Não tem jeito de um viver com o outro. E a chave vira quando há a necessidade. E para o Negro Bússola chegar, é necessário que o Jefferson vá. O Jefferson é o cara que é o que emassa a parede, é o que pinta a casa de cultura, é o pedreiro junto com o servente que faz as obras sociais da casa e pega e faz na mão. Mas o Negro Bússola é a parte pensante, que articula com os empresários. O Negro Bússola é o cara que enxerga o ponto ali. Então, é a necessidade de um caminhar com o outro. E quando você pergunta por que tem jeito de você fazer, o Negro Bússola sabe que ele não tem que ser retentor, ele não tem que cristalizar para ele as ações, ele tem que discipular, ele tem que preparar, ele tem que enviar. Vai e gere fruto. Gera fruto.
toma conta aqui. Hoje quem toma conta da casa da ação social, quem está na linha de frente é o Marquinho. O Marquinho faz uma apresentação do projeto de uma forma maravilhosa que eu não faço. Eu enxerguei o potencial no cara e falei assim, você tem um puta potencial. Eu vou te potencializar para você ser muito mais e dar muito mais fruto. Mas ao mesmo tempo que ele passa com tanto entusiasmo, alguém se inspira nele. Então os fatores positivos, cara, ele irradia, ele gera discípulo, ele cria vibrações positivas. Quantos moleques hoje dentro de Juiz de Fora, quantas pessoas você acha que me liga, falam, nego, Bus, quero fazer um projeto semelhante ao que você faz aí. É muita gente, cara. Legal. É muita gente. Eu estava lá junto com os meninos, eu fui pra feijoada do César Romero, eu estava num bar, servindo a bebida pros garçons, pros moleques verem que inspiração. Tava ali trabalhando com eles, cara. E são moleques, são famílias, são mulheres também, que fizeram o curso dentro da ação social, que os filhos deles são assistidos lá. Então eu estou trabalhando a família. Que é a base, né, da sociedade, né? Entendeu? Então tudo que eu tô fazendo tá se perdendo. Falei, pô, ó, nego. Então tem acesso para falar com o pai. Ó, o seu menino, ó, a situação. Então eles estão perto, cara. E nós estamos levando um estudo de qualidade que não foge dos grandes cursos do centro, não, cara. Eu estou proporcionando hoje o que eu não tive, cara. E que eu sempre sonhei ter. Eu não preciso falar o inglês. Mas eu proporciono para uma galera falar e a minha filha estuda lá. A minha irmã, a minha sobrinha, estuda lá. E paga também. Então, o sistema de cowork é esse, cara. Eu não vou pensar em levantar uma grana para me pagar isso. Não, cara. Tem psicólogo que faz atendimento comunitário, tem um valor X estipulado, e vai lá, a família procura. Nós estamos trabalhando uma linha totalmente diferente. Então, eu acredito que a política, a função do vereador é uma, fiscalizar o executivo e criar projeto de lei. Mas o cara, ele pode andar um pouco mais, cara. Porque ele só está naquele cargo porque as pessoas acreditaram nele. Assinaram o cheque. Então, nada mais justo do que ele otorgar a esse povo algo que seja beneficente para eles. Entendeu? Eu sou da época de uma geração do rap da década de 80 que se falava sobre isso. Que é totalmente diferente da de hoje. Que é a galera que canta trap. Que não tem essa militância na letra do rap. Eu fui me valorizar, eu fui conhecer sobre Rosa Parks, João Cândido, André Rebouças, os heróis contemporâneos aí, através do rap. Que até então a escola nunca me deu essa matéria. Rui Barbosa apagou toda a nossa história, cara. Isso não faz parte de uma grade curricular ou de ensino. O rap me deu, da fita cassete. Eu anotei no papel, perguntei, mulher, quem são essas pessoas? Ela, você vai descobrir aí. Aí me apontou o dedo pra biblioteca, irmão. Aqui, ó, tá aqui. E ali eu entrei num mundo alucinante, cara. Eu criei personagem na minha imagem, na minha cabeça. A Revolta da Chibata, João Cândido. Pô, aí eu vi o Machado, Machado de Assis. Pô, e um montão de... Falei, cara, nós não somos aquilo que o pessoal pensa que nós somos, não. Nós temos príncipes, reis, governantes, princesas, rainhas. Ali eu naveguei, cara. Eu falei assim, caramba, meu. Aí, pô, nego Busso, por que você usa o black desse tamanho? Porque quando eu descobri, cara, que o meu povo fazia das suas tranças na Go o mapa de rota de fuga na cabeça, eu falei, caraca, é isso que eu quero. O meu black é minhas tranças, referência pras crianças. Minhas tranças e o meu black, referência pros moleque. Então, é essa a resposta que a gente puxa pra nós. Eu não vou falar que a política é o ápice de tudo, mas é uma passagem. Aí você pergunta assim, mas pô, é uma passagem por quê, nego Bussa? Do Campo da Vertente, zona da Mata Mineira, a população negra é 52,3%. Nós nunca tivemos um deputado negro, nem estadual, nem federal, na história. Do Campo da Vertentes, a zona da Mata Mineira. 262 cidades. É. Em Juiz de Fora, 174 anos de história, nós nunca tivemos uma vereadora negra eleita na história. Como é que passa isso por despercebido? Nós nunca tivemos ninguém preparado. E a Sueli Gervásio? Por que ela não chegou? Então tem uma geração que está carregando o bastão. Teve aquela que veio nesse revezamento, chegou e entregou. O Negro Bússola é uma segunda geração, mas a Milena já está aí. Porque o meu pai fundou a primeira escola de samba no bairro, que foi a Rosa de Ouro.
Eu fundei a primeira casa de cultura. E na nossa localidade lá, era mais de 86 bocas de fumo, cara. E instalou a Casa de Cultura lá Estarei a Casa de dentro. Cultura em homenagem ao Evailton Vilela, o ITA da comunidade, que foi assassinado em Diadema. Eu voltei com a minha cabeça, o Nego Busso voltou com a cabeça. E o Evailton Vilela era o cara que dançava os passinhos com a gente. Dançamos, inclusive, no lançamento do Vinho Novo. Foi a primeira vez que nós entramos dentro do Central para uma apresentação. Mesma forma foi o Sotrate, quando ele chamou a gente para trabalhar lá, fazer aquela palestra no... Que palestra, hein? Cara, a gente trouxe o nosso Marcante. cotidiano, a nossa vida, e ninguém sabia que ali no palco tinha um menino, tinha um menino ali, que era morador do Olavo Costa, Furtado e Vila Ideal. Qual o histórico que tem naquela região ali? É. E o moleque hoje está apto para representar não só Juiz de Fora, mas o Brasil na Olimpíada. Então não importa o ninho quando houve a de águia, meu irmão. O cara é sinistro, ele é bom. E eu sei o que eu carrego. Eu vejo filho de político se tornar político, porque eles carregam o sobrenome da história. Ainda tem os coronéis ainda. Tem aqueles caras que ditam a regra, mas eu estou pavimentando a minha própria estrada, cara, entendeu? A ponto que quando o PV enxergou isso, falou assim, Nego Bússola, nós vamos te dar a oportunidade. Porque eu estava afiliado na rede. E a rede não iria me aceitar. Então, veio desde aquela frustração desse deputado, que eu fui assessor dele, que no final ele me descartou, me deixou à deriva. O único partido que me acolheu na época foi a rede. Então, dentro desse próprio sistema, eu te pergunto, Daniel, como funcionaria o seu psicológico se você fosse o Negro Bússola? Sabendo o protagonismo que você tem, o trabalho que você exerce, o quanto seria importante para o crescimento da cidade, não somente economicamente, como também nas articulações, na preparação do jovem da periferia, e qual foi o critério que os caras julgou para você não participar desse Estado democrático, onde todos os nomes estão propícios, qualquer um pode entrar para ser candidato. Por que ele não? Qual o BO que esse cara carrega? Qual o problema da capivara dele? Ele matou? Ele estrupou? Ele tem um nome sujo? Não tinha nada, cara. Sabe qual que era o problema, Daniel? Alguém ia ter que sair para mim entrar. A política não é feita para quem trabalha, cara. A política é feita para quem eles acham que merece ter o cargo ali. Então, usar da pessoa aqui, usar da outra ali, para montar, se chega um cara igual o Negro Bússola. Quem vai querer pôr o Negro Bússola num partido, um cara de 5.085 votos? Ele quer o cara de 500, 300, o cara de 400, o de 1.000. Até 1.000 Pra pode. fazer número, né? Fazer número. Ele tem 1.000, ele tem que dizer, tem uma rede social, o que ele faz? Não, isso aqui é bom, tal. Mas quando chega um negão de 5.085 votos, o cara mete o pé. Ele não. Eu defendo a candidatura avulsa, mas no Brasil não tem. No Brasil não tem. Mas agora eu sou presidente do PV, sou pré-candidato para vereador. Você fala pré porque ainda não abriu a oportunidade. Não abriu, eu tenho que deixar bem claro, porque eu sou um alvo a ser abatido. Sou um alvo a ser abatido. O pulso ainda pulsa, né? O pulso ainda pulsa, mas só que tem um lance. Eu sou um cara livre, tá? Não estou atrelado, não estou amarrado a ninguém. Eu sou um cara livre. As minhas opiniões, as minhas decisões, eu seguro e bato no peito. São suas. São minha. Não adianta falar, vai fazer isso? Não. Eu tenho a liberdade, o meu presidente sabe disso. Eu falei, cara, eu sou um cara livre, tá? Não tenta me apertar, não. Não tenho proposta nenhuma para amarrar e dever alguma coisa na frente. Eu tenho uma frase, Sérgio, que a minha mãe falou comigo. Meu filho, livre de dever porque pagar é certo. Então eu vou ali para ser o zagueirão mesmo, cara. Zagueirão mesmo. Existem algumas coisas que passaram agora, né? E algumas propostas aí que nós vamos ressuscitar ela. Eu acredito, se Deus permitir lá na frente, alguma questão, o aliado mais forte que eu vou ter não vai ser os outros vereadores. De repente vai ser o próprio Ministério Público. Porque eu não sei as negociações que são feitas. Mas eu vou fazer. Se Deus permitir. Então a gente vem trabalhando com muito afinco, que eu fui amamentado pelo fel, irmão. Do abandono. Cara, você precisa ver quando eu gravei aquele vídeo, na hora que acabou a eleição com a minha filha. Qual vídeo? O vídeo no final da campanha, quando deu o resultado, que deu uma segurada, né? Eu estava com 4.300 votos, eu pulei 5.085.
Aí um amigo meu chegou, pô, negão, nós perdemos. Cara em lágrima. Eu levei um choque que eu não... Eu É falei, inimaginável, como né? é que é? Nós perdemos, cara. O cara deu uma sensação de velório. Fúnebre. Frustração, né? Eu entrei no meu Corcel 72. Quem está assistindo aí pode ver o Corcelzinho, que é clássico. Postou esses dias lá, É. lavadinho. Meti um Steve B e My Eyes. E falei, vou dar um rolê. Aí todo mundo me olhando, cara. Aquele cenário chato, cara. Pô, a comunidade foi pro meu quintal, cara. Cena triste, cara. Eu saí dirigindo o carro. Pá, e eu estava subindo a Itamar Franco. Que eu saí assim aleatoriamente. Uhum. Mas eu passava em alguns lugares, as pessoas identificavam o carro e me olhavam assim, falavam, pô, força, negão, força. E eu, sim, cara, levantava, parecia que eu tava levantando quase 1 tonelada, que o braço tava pesado. Eu passei em frente ao meu birô e assim eu fui sem destino. Subi a Itamar Franco, mas no sentido eu peguei a Rio Branco, fiz o contorno, peguei para voltar para casa, porque eu queria ter tempo do pessoal dispersar e eu não queria chorar perto do pessoal. Mas eu não consegui chorar. E veio uma Hilux, pegando ali perto da maternidade, Hilux veio piscando farol, conheceu o carro. E eu vim com o meu corcelzinho, ele subindo, aí o cara parou, deu certo, eu parei. O cara bateu. Pô, negão, o que aconteceu, cara? Que sacanagem que fizeram contigo. Eu fiquei parado olhando pra ele, nunca tinha visto aquele cara, não sei. Olha só. Não sei quem é o cara, mas Juiz de Fora tava vibrando por mim, cara. E Juiz de Fora foi o assunto mais comentado, mais do que as pessoas que ganharam. Foi por que o Negro Bússola perdeu. E a votação que eu tive, eu seria eleito em todos os estados e todos os municípios do Brasil. Tem loucura vereadores isso. eleitos com menos voto que eu. Que São loucura. Paulo, Santa Catarina, todos os lugares. Eu tive 5.085 votos. E eu voltei para casa, Sérgio. Ainda tinha algumas pessoas, outros se dispersaram, foram embora. Eu não queria mostrar fragilidade, cara. Eu queria me ausentar um pouco para me chorar diante de Deus, cara. E quando eu voltei, eu encontrei o Andinha sentado, o Rafael Totti estava no canto, o Matheus estava no outro, cabisbaixo, cara. E eu peguei um vinil, só se fosse, coloquei e começou aquele rap de energia, cara, aquele rap de Brooklyn, sabe? E aquilo aí eu estava com a camisa do Brasil, escrito Negro Bússola, eu falei pra vocês que o sistema é bruto, os caras não deixou nós entrar, mano. Aí eu fui desabafando. Mas eu fui segurando. Ainda citei um rap do Racionais, que é uma das poesias mais lindas. Quem é? Carlos Drummond de Andrade. É daquela música que o Brau falou sobre a questão da lágrima. A lágrima, cara. Aí eu comecei a citar na gravação do ao vivo. A minha menina segurou. Que assim, cara, no meu pescoço, cara. Aí não aguentei não, Sérgio. Você tem filho, você sabe. Ô, Não aguentei não, cara. Eu olhei pra ela. Chora não, papai. Ô, papai. Chora não. E aquilo eu fui chorando, cara. A minha esposa baixou a cabeça. Eu vi a minha fortaleza, cara. Eu tive que me manter forte. Mas, cara, aquilo ali eu senti, assim, desprotegido, cara. Esguarnecido de tudo, num momento tão frágil. Porque parecia que eu... Não sei te explicar, cara. Eu de vez em quando vem aqueles flash. Eu tenho medo desse momento. É isso que eu ia te fazer a pergunta. Eu tenho medo desse momento, porque esse momento demonstrou a fragilidade do Negro Bússola. Esse cara impossível, esse cara pá de... Entendeu? Mostrou essa fragilidade dele. Mas ao mesmo tempo, Do a Jefferson, humanidade, a humanidade. né? Porque ser humano que é, né? Mas assim, é uma coisa muito estranha, cara. É um cara guerreiro, um cara aguerrido, um cara que luta, que tá nos corre, acorda cedo, faz, parada vem acontecendo, estuda, é o Zé do Caroço, né? É o Zé do Caroço, no corre. E eu vi aquele cara, o Jefferson, olhando o Negro Bússola, cara. Então é um encontro muito surreal, velho, assim. Isso é top. Aí eu olhando assim, a lágrima descendo, e eu me recordo que foi a noite mais longa, cara. Você já viu quando você perde a noite inteira de sono, de manhã vem aquele sono pesado que te
Você pega acha, até. ué. Eu falei assim, agora não aguentei, vou dormir. Nesse sono pesado, eu acordei com as duas coladas comigo, cara. Minha esposa e minha filha. Ali que. Aí você Estranho viu, demais, cara. aí você tava na base, como o Geraldo Rufino mesmo fala, né? É onde você recarrega no telefone, igual o É, telefone. Recarrega na exatamente. base. Então, você tava ali se recarregando naquele momento ali. Aí eu peguei, saí dali, eu fui pro nosso birô, né? Que foi um outro velório também. Os caras chegando, cara. Pô, um amigão meu, cara. O cara sou apaixonado nele, cara. Pô, padrinho da minha filha. Aí chegou o Francisco, cara. Ele olhou assim, eu senti. Eu vi uma fragilidade nele, mas eu tinha que me manter ali firme, né, cara? Enfim, assim, depois eu saí e passei esse tempo inteiro, cara, aguardando. Esse tempo inteiro aguardando. Esse tempo que você fala, esses 4 Esses anos, 4 anos, cara. aguardando e trabalhando como Trabalhando. nunca, né? E foi interessante, você acha que assim, quando acabou a eleição, entrou a pandemia, né? E eu fiquei sabendo que o Bruno, da Chico Rei, estava confeccionando máscara para entregar para Sim. população carente, a Chico Rei. Pô, ele me passou mais de 23 mil máscaras. E eu e a minha tropa tava na rua, nas feiras, entregando. Tinha perdido a eleição. Nós entregamos mais de 450 cestas básicas, cara, Olha só. pra tudo quanto é lugar, o que gel, cara. O pessoal tá mandando pra mim, eu distribuindo, a gente pondo na linha de frente, fazendo tudo, né, cara? E houve um apelo pra mim vir candidato a deputado estadual, até no calor, falei assim, pô, vem, mas depois eu dialogando com o meu interior, falei assim, não vem não. Fortalece a Não, base. não, né? fortalece a base e não muda o percurso, não. Porque existe uma questão que é a designação da bússola real, que é Deus. E quando você marca, é interessante, quando você põe no GPS do seu celular, eu quero chegar em um determinado lugar, tipo assim, eu quero ir para favela da Rocinha. Ela aponta, ela calcula tudo para você. Ó, aqui o trânsito aqui tá mais leve, o tráfego aqui é melhor para você. Entra à direita. E se você burlar aquela mensagem que foi antecipada para você, que foi te orientada a fazer, por uma questão você entra por uma outra via, ela recalcula para você ir no teu destino, cara. O destino continua o mesmo. Continua o mesmo, Vai mudar cara. Ela a recalcula rota, para mas- você chegar onde você teve o propósito. E o meu propósito não foi ser deputado agora, era ser vereador. Então eu fui na mesma tecla, vou tentar o legislativo, vou tentar o legislativo, vou tentar ser vereador. E hoje eu sou um pré-candidato. Se Deus permitir, estamos firmes. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso aí. Então, dentro dessa linha, eu acredito em planejamento, rota. É o de disse na pá do Exército. Direção, situação, circunstâncias. Então, a bússola, ela sempre aponta. O GPS, ele engana, mas a bússola ela é perfeita, ela é pontual. E nisso, cara, eu venho trabalhando muito essa questão psicológica. O termômetro hoje aponta de uma forma diferente. Existem umas questões muito diferentes. Meu nome está consolidado, não somente em Juiz de Fora, quanto na região. Algumas pessoas encaram o fato de 2020, encara e vê, né, como uma injustiça, mas eu sei que o sistema é bruto. Passou muita coisa, Sérgio. Muita coisa, cara. Muitos caras foram barrados, denúncia direta uma atrás da outra. Mas eu tenho um foco, cara. E meu foco é chegar num lugar bem alto, aonde as pessoas possam ver. E aquela frase que Barack Obama, né, Daniel, utilizou na campanha dele. Sim, nós podemos. Nós podemos. Por que ele usou isso? Por que quando ele entrou na Califórnia, ele tocou logo a música de Tupac? O que a música Changes, que é uma produção feita do sampler do The Police, fala que ele sampleou e ficou rotando? Pac, 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 pac. Qual que é a grande concentração de Los Angeles? Quem são os caras que são os patrimônio que tramita igual um anfíbio em várias áreas? Snoop Dogg, cara. Snoop Dogg é a representatividade de Campton, de Los Angeles. Então a gente tem que entender o seguinte, qual é a representatividade do social hoje em Juiz de Fora? Por que o Geraldo Rufino falou comigo? Por que ele foi lá na comunidade, cara? Ele falou, Eu tive negão, o prazer de estar lá. está lá. Você viu como que tem empreendedor lá? É. Você viu que local bacana? Chegou e falou, eu quero um prato de feijoada. Põe feijoada aí. As cozinheiras da comunidade cozinhou pra ele, cara. É. Então foi um momento que a comunidade recebeu seu filho ilustre, cara.
E ele nem mora aqui perto. Nunca tivemos contato. Mas o fato dele ser o que ele é, representa para nós. Sem Você dúvida, entendeu? sem dúvida. Por que eu quero chegar? Aí fala assim, a política, você vai desviar a função? Não, pelo contrário, eu vou expandir a função. O mecanismo, ele agrega, ele acrescenta. Ele não subtrai. Se hoje eu tenho a credibilidade do segundo setor, que é o empresarial, é porque eu tenho feito algo que otorga para ele a responsabilidade social. Porque nenhum empreendedor quer ter o seu nome associado a uma marca ou um produto que não dá certo. Entendeu? É O isso aí. cara, ele investe aquilo que dá retorno para ele de uma forma ou de outra. Então nós estamos trabalhando com isso. E a proposta da gente chegar um pouco mais longe é porque é uma grande necessidade, cara, da gente chegar longe, irmão. Limitar o nosso espaço, limitar as nossas ações. Hoje eu estou bem tranquilo, eu só estou administrando aquilo que eu semeei há muito tempo. E as coisas no tempo certo vão acontecer, Com certeza. Vai colher o que plantou. né? É Essa é a isso aí. ideia. Essa é a ideia, isso aí. negócio. Nós estamos firmes. Bom demais. E o interessante é que você consegue transitar, como a gente estava falando há pouco aqui, em todos os setores, né? Você transita com muita tranquilidade, é benquisto em todos os setores, e isso é muito bom, né? É uma arte, né, o que você faz. Cara, isso é uma coisa bem natural, bem natural. Mas tem pessoas que às vezes ela faz um conceito, um pré-conceito, né, Daniel? Te olha assim e fala, pô, esse negão é metido. Pô, não gosta desse negão aí, cara. Até conversar com a gente. Tudo que a gente não gosta em alguém, normalmente denuncia algo que a gente precisa melhorar. De forma geral, tudo que te dá um choque de primeira, esse cara, não fui com a cara desse cara. Quando você vai ver, esse cara, às vezes, a forma como ele é, denuncia algo ruim como você é. Pô, esse cara é disciplinado pra caramba, É. você começa a ficar puto com o cara. É. Você vai ver porque você, na verdade, É é indisciplinado, indisciplinado. é. Então, aquilo, né? Posso aproveitar a brecha aqui, porque a gente precisa encerrar e para falar dos patrocinadores, né? A gente tem aqui hoje a Beta Marcas e Patentes, né? A Vol Telecom e o Cefaz Nascimento, SNA, advogados, e também a Relicário, né? A Thaísa da Relicário, da unidade da Alameda, mandou pra gente um lanche sensacional. O Bússola tá levando aí Obrigado, um Thaís. rango, Tá aqui, ó. um rango top. A gente já comeu aqui no intervalo. É isso aí. Então eu agradeço mais uma vez, Thaísa. Obrigado por acreditar aqui no podcast. E vamos dar aqui a palavra final pro Bússola. Você já sabe como é que a gente trabalha aqui, né, Bússola? Então, vamos arrematar com aquela chave de ouro, como sempre. E depois devolve a palavra pro Sérgio. Eu já de cá já me despeço e deixo o Sérgio encerrar aí. Para mim é o seguinte, um papo que eu deixo para todos que estão nos ouvindo agora. Seja você sentenciador da sua própria mente. Seja protagonista, nunca coadjuvante, porque a vida só dá uma safra. Só se vive uma vez. Boa. Eu aproveito aqui o ensejo para terminar com uma frase que eu gosto muito de dizer e tem muito a ver com o nome do nosso amigo aqui, né? Negro Bússola. Direção é mais importante que velocidade. Está aqui a prova disso, nosso querido amigo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a Foi uma vocês, honra cara. ter você aqui. Pra mim é uma Obrigado, honra, amigo. sempre, tá? Tamo junto. É nóis. Sucesso. Sempre. Valeu. Tamo junto. É nóis.